Ela sonhava quando casar, ia casar com um pregador, né? O homem da palavra. Chegou um aqui todo arrebentado. Eu dizia isso, eu falava com a Madora, eu disse, meu Deus, mas eu nunca pensei em casar, mas daí aparece um moço que ele é drogado. Ai, meu Deus, Isso corta. Não, isso é sério. Não, eu vou ser celibatária e o meu lema será, se tu queres Jesus, eu também quero. Já cheguei aqui muito machucado por relacionamentos. Então, se tinha uma coisa que eu não queria, era mais me envolver. E aí chega esse moço aqui na comunidade. Nossa senhora, por favor, esse moço. Eu falei assim, aí eu comecei dizendo, você vai me dar, eu tô ficando com vontade de beijar esse moço. Só que era interessante que quando eu cheguei aqui, ela não ficava nem perto de mim. Já colocava um lenço assim na cabeça, né? E amarrava um lencinho ali, né? E na verdade eu já achava aquilo assim, nossa, que estiloso, né? Padre, na hora, né? O padre começa a rir, eu acho que ele fica nervoso, não sei. Eu sou muito feliz na minha vida consagrada. Eu sou muito feliz em ter esse mundo do meu lado, entre tantas indas e vindas, em tantas lutas. Me sinto um homem muito feliz com a grande mulher que eu casei. Estamos de volta com o Divino Oleiro Cast, o podcast da Vila. E nessa semana nós vamos receber a Simone e o Rodrigo, um casal querido da comunidade, que são consagrados aqui da comunidade, estão há muitos anos aqui. E se conheceram aqui dentro, casaram aqui dentro, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Vocês já ouviram aí a história de vida da Simone, um pedacinho da história de vida da Simone, um pedacinho da história de vida do Rodrigo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho como que foi esse encontro dentro da comunidade. Sejam bem-vindos. Obrigada, Camila. Queridos, contem um pouquinho como que foi. Assim, eu sei que a Simone está aqui há 20 anos, o Rodrigo há 12. E aí vocês acabaram, né, com as vidas, cada um com a sua vida, e acabaram se encontrando aqui dentro da comunidade. Como foi isso? Quem conta? Rodrigo. Olá, Camila. Olá, queridos ouvintes. Olá, Simone. Meu amor. Então, eu partilhei um pouquinho, né? Na minha história quando cheguei na comunidade, e foi bem interessante, assim, porque eu cheguei aqui sem pretensão nenhuma de consagração, de chamado vocacional. Cheguei aqui de paraquedas, vamos dizer assim, mas fui me sentindo atraído pela comunidade, pela vocação. Fui descobrindo que eu tinha uma vocação. E a Simone era coordenadora da casa, né? E a Simone sempre teve essa boa, como é que a gente pode dizer, essa talento de rezar pelas pessoas, de orientadora espiritual. Sempre foi uma consagrada referência no atendimento. E o meu pai pedia para ela rezar por mim, né, que ela era referência aqui na casa. Só que era interessante que quando cheguei aqui, ela não ficava nem perto de mim. que eu era bem ainda... Eu tenho os cabelos mais soltos, era motoqueiro, né? Então, os cabelos ao vento. Tinha uns trejeitos. Uns trejeitos aí, assim, e aí eu tinha uma responsabilidade, né? Na casa, com os noviços, formando. E nós estávamos em quantos na época aqui? Eu acho que era 8, né? Tinha a Anne, Mirella, eu Karina... acho que eram uns 8 que eu tinha aqui. Era o Maurício, que ainda era noviço da comunidade, era formando, e eu era a responsável por eles. Então, tinha, né? E aí chega esse moço aqui na comunidade... Chega esse moço, filho do senhor Valdori, um querido dentro da história da comunidade. E ele trouxe o Rodrigo com a sua história, né, uma história assim, de sombras mesmo, e que precisava de um alcance de Deus na vida dele. E a gente começou, né, a ter essa convivência, ter essa presença aqui. E eu me lembro que eu falava... Não, meu Deus, padre, eu acho que é bom esse menino
ficar muito tempo aqui, porque ele não sei se ele vai fazer bem para a vida da comunidade. Olha só, né, como era o meu pensamento naquela época, justamente por zelo. Na verdade, era um zelo pelo estado, o meu estado de vida, digamos assim, né? E eu me lembro que aí a gente conversava um pouco com ele, mas aí é porque aí ele tinha um radinho que ele trouxe da tua mãe, né? Daquele radinho, né? Ele colocava um radinho ali atrás, ele é muito bom na cozinha, né? Então, meu Deus, assim, todo mundo queria o Rodrigo na cozinha. E aí, quando ele ia para cozinhar, na época nós não tínhamos restaurante na vila, era tudo nos fundos da Casa São José. E aí o Rodrigo já colocava um lenço assim na cabeça, né? E amarrava um lencinho ali, né? E na verdade eu já achava aquilo assim, nossa, que estiloso, né? E aí eu via pela janela o Rodrigo lá e fazia assim, eu acho muito lindo, né? Esse ofício a arte mesmo de cozinhar. E ele tinha com esse talento assim, algo muito expressivo. E eu vi aquilo e eu acho que, de uma certa forma, eu já me sentia atraída a isso. Mas, quando ele chegou, eu já tinha dentro de mim esse desejo de celibatar, de me entregar mesmo, não só mesmo a minha vida, minha alma, mas o meu corpo também consagrá-lo ao Senhor. E aí eu fui para a Jornada Mundial na Espanha, na época. E lá eu fui para um musical de Chiara Lucci, que é uma jovem focolarina, que é uma beata, né? E ela tinha como, né, o lema da vida dela foi: se tu queres Jesus, eu também quero. Então eu voltei da jornada determinada, como eu falei, porque eu sempre fui muito determinada a viver isso. E eu já disse, não, eu vou ser celibatária e o meu lema será: se tu queres Jesus, eu também quero. E foi isso, assim. Aí depois, quando o Rodrigo chegou, e eu vi assim, o Rodrigo tendo muito cuidadoso, assim, muito gentil. E aí eu não estava acostumada com essa gentileza masculina. Mas não que era uma gentileza, assim, de um foro, assim, atrevido. Não. Era uma coisa muito, muito natural dele. Só que para mim aquilo não era natural. Para mim aquilo não era natural. E aí eu me lembro que eu liguei para minha formadora pessoal, né? E que era da Aliança da Comunidade, e falei com ela que estava acontecendo isso, e esse moço, e eu não estava me sentindo muito bem, porque aí um dia aconteceu um fato, que eu fiquei doente, né? Da anemia, que eu sempre fui muito assim, tive problemas assim de saúde. E aí tem uma amiga minha que é nutricionista e ela fez para mim um cardápio. E aí dentro desse cardápio tinha profiteroles. Que chique. Talvez não sei se vocês aí em casa sabem o que é profiteroles. E aí ele viu que estava na geladeira, estava na porta da geladeira. Ele viu, e aí eu estava no escritório lá, digitando as coisas lá, das coisas internas da fraternidade, do noviciado e tal. E ele chegou, Camila, com uma bandeja com o bendito dos profiteroles. Eu nem sabia o que era. E aí ele explicou. É um bolinho, né? É uma massinha feita com... A gente pode botar cobertura de chocolate, cobertura de vários tipos de cobertura. Mas é uma massa italiana simples, farinha de trigo, ovo. E a gente leva no forno passar. Eu aprendi a fazer isso no bistrô com a minha chefe de cozinha lá. E a Fabiana. E aí eu vi ali no cardápio, eu falei, eu vou levar para ela, né? É facílimo de fazer, essa habilidade. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Eu falei, meu Deus, por que esse moço está fazendo isso, né? Aí eu liguei para ela, para a formadora, e falei. E aí ela me disse que eu precisava me abrir para rezar esse estado de vida. Porque até então eu nem passava pela minha cabeça. E aí para mim foi assim, realmente bem... Mas eu acho que ela não fez isso com segundas intenções, não. Não, eu fez sei. no carinho. Então, você... Com cuidado. Né? Mas... Eu chamava as meninas, minha flor. Mas uma coisa natural, sabe? Porque eu trabalhava com o público, né?
Eu era garçom antes de chegar aqui, eu trabalhava de cozinha, trabalhei de garçom. E nós éramos um restaurante bem tradicional. E teve muitos clientes do restaurante que ficaram amigos, que no nosso dia de folga nós íamos na casa deles, né? Eu tive clientes de restaurante lá que começaram com namorados, o Eduardo e a Camila, o nome dela. Eles foram namorados, noivaram, casaram e estavam indo com os filhos lá, né? Então, para mim, esse dado, assim, claro que aqui tinha toda... Eu entendia eles, mas ao mesmo tempo eu ficava, assim, achava estranho da maldade de chamar alguém de minha flor. E aí eu chamava as meninas, que era a Tâmara, a Anne sim. Ô, minha flor, bom dia. E aí, vocês querem alguma coisa? Eu fazia croque monsieur, né? Fazia eu não sei o que é. Eu também não sei. Era um sanduíche de presunto e queijo, tipo, só que é um com pão de miga. Ele é diferente, pão de miga é um pão quadrado, francês, maior, e tu leva aquilo aí tu recheia ele com queijo, presunto, assim, bem calibradão, tu bota um molho branco nele e leva ele no forno para ele gratinar. Eu fazia receitas aí, viu, gente? Aí eu fazia isso, mas eu fazia essas coisas com muita sinceridade, né? Eu já cheguei aqui muito machucado por relacionamentos. Então, se tinha uma coisa que eu não queria, era mais me envolver. E só que eles eu estava tão feliz na minha vida, eu estava tão feliz aqui, que a única coisa que eu podia fazer era tratar eles bem, entendeu? Então eu me disposava, né? Era café da manhã. Então aquilo era uma coisa natural, entendeu? Até nesse ponto eu ainda não tinha assim, tinha olhado diferente. Fazer por amor, por carinho. Eu vi que ela estava doente, né? Eu peguei umas crises dela. Eu conheci ela em crise. Ela se trancava no quarto chorando. Aí eu botava bilhete por debaixo do quarto dela, dando força, mas até aí não havia ainda esse desejo do coração. Era coisa de cuidado, né? Mesmo, sabe? Assim, de quem recebe carinho, quer dar carinho, né? Quem recebe cuidado, quer cuidar. Foi assim, eu estava doente com essa minha anemia e tal, então eu sempre tinha aquelas minhas baixas, né? E ele tentava assim me cuidar. Eu achei aquilo estranho, daí a Jacira me falou que era para mim rezar. E esse estado de vida era o mês dos anjos, setembro, e aí tinha aquelas velas que a nossa comunidade, né, traz isso sempre, né, um devocional, e aí eu comecei. Daí eu acendi aquelas velas, até eu coloquei um dia um fogo, pegou fogo no meu quarto, assim que eu deixei a vela, assim que eu fiz mesmo a campanha, sabe? Por isso que hoje, em todas as campanhas que tem no CA, para mim a campanha do Altar dos Anjos sempre é algo muito forte, que não só por esse motivo do meu estado de vida, mas outras situações da minha vida, que eu alcancei muitas graças dentro dessa campanha. E aí eu fui me abrindo, assim, aí depois, assim, foi passando, e aí a gente foi percebendo realmente, eu fui percebendo que existia esse sentimento. E aí, um dia eu disse para Nossa Senhora, né? Eu falei assim, ai, Nossa Senhora, por favor, esse moço. Eu falei assim, aí eu comecei dizendo, você vai me dar, eu estou ficando com vontade de beijar esse moço. Eu dizia para Nossa Senhora, né? E foi indo até o ponto que daí a gente realmente se confidenciou mesmo. E aí seguimos a direção da comunidade, né? Aí quando a gente foi falar com o padre, né, que estava acontecendo, aí o padre, na hora, né, o padre começa a rir, eu acho que ele fica nervoso, não sei. Mas dentro disso o padre sempre acolheu muito bem, assim, a mim, a Rodrigo, né, a nossa história. E quando foi o tempo necessário, aí a gente pediu para a gente começar a namorar, e aí o padre deu a bênção, e a gente começou a namorar, e ficamos, o quê? Um mês, mais ou menos? Namoro, assim, para mim poder, o padre me transferir? Não, a gente teve uma graça, né? Foi interessante, assim, foi muito interessante, porque, não sei, quando a gente foi se declarar, porque lá em setembro já, né? Na realidade, já havia sinais, né? Que a gente cozinhava junto, começou a cozinhar junto, se tratar diferente. O padre percebeu, a gente fez questão que ele percebesse também, né? A gente fez questão.
daquilo que a gente tratava, era visível porque a gente não andava de mão dada, não se tratava de amor, nada, mas a gente percebe o cuidado, né? O cuidado de tentar, assim, dentro daquilo que a comunidade permite, é servir um café, porque não é proibido o irmão pegar uma xícara de café para a gente, né? Então, mas a gente já fazia isso para sinalizar, né? Sinalizar para o fundador, até a gente falar. E aí ainda fez um retiro, né? No final do ano me deu uma tremedeira. Passei mal naquele retiro, mas aquele cristiano. Porque o cristiano gostava de outra menina. Mas estava esperando o tempo também. Fizeram um retiro de consagradas, né? Com o padre Daniel lá. Ali ela ia decidir, enfim. Aí a gente falou com o padre. E aí a gente teve aquele tempo todo que eu falei, né, que a gente tinha que sentar de costa da mesa, né, um para o outro, quando ia tomar café, lembra? Essa questão, assim, é mais por questão de cuidado, né, Camila? Mas eu falei... Não é porque, assim, um namoro dentro de uma comunidade, não, a gente não vai entrar assim, ó, vamos namorar para ver se vai dar certo. Tem que ser para ser, né? E aí tem que ter esse cuidado para não ferir outras coisas, como a vida fraterna, a vocação, né? Porque isso é uma graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela não vem para ferir ninguém. Ela não vem para separar ninguém. Ela não vem para, me tirar da obra dele, entendeu? Ela vem para complementar aquilo. Sim. E aí você imagina, a comunidade vinoleira, ela começou com casais. Foram casais que deram o primeiro sim. Então, eu não consigo ver outra... eu não consigo ver a Divinoleiro sem essa atração também, entendeu? Sim. Porque foi assim no início da fundação da comunidade. Casais, né? E aí por isso que tem esse cuidado, né? E quando a gente começou a namorar, claro, todos os irmãos da comunidade deram a sua bênção, a sua aprovação, enfim... Né? E graças a Deus a gente iniciou o nosso processo de conhecimento e depois eu fui transferida para a África, o Rodrigo ficou aqui no Brasil. E aí eu me lembro que quando eu e a Karina tínhamos ido para a África, né? Duas namoradas, né? Ela namorando o Walter. Comecei antes e ela começou 18 depois. De maio, Nossa Senhora de Fátima, o Padre abençoou o nosso namoro. E aí, tudo que você não sabe de data, ele sabe a data exata, né, Simone? Meu Deus do céu. É uma cabeça muito boa, embora quase tenha perdido a cabeça, né? Eu não consumi dessa história. Não. E aí a gente foi. Quando a gente estava para sair para o aeroporto, eu me lembro que o Padre Márcio deu para a gente um dinheiro e pediu que era para a gente trocar aquele dinheiro em euro e lá na África trocar pelo dinheiro local, enfim, para comprar de saldo, era saldo para o celular, que era o nosso vale namoro, entendeu? Para a gente poder se comunicar com eles, né? E aí assim foi o meu tempo lá na África, né? No meu tempo de namoro, assim, um tempo maior com o Rodrigo foi esse. E aí nosso namoro foi assim à distância, né? Porque eu não poderia, né, colocar, no caso, aquele momento, meu estado de vida, ele não pode ficar uma coisa separada daquilo que é a minha missão. Viver uma coisa assim, né, fora daquilo que realmente é o ideal do nosso chamado. E aí o Rodrigo ficou aqui servindo e fazendo missões como qualquer outro irmão, e eu também lá. E quando a gente voltou, aí foi tudo bem, bem rápido, assim, né? E a gente também já noivou. Quase deixei viúva, você casada. Foi. Teve esse episódio aí, quando eu cheguei, depois do nosso noivado, que começamos a procurar o lugar e tudo para o nosso casamento e tal, e teve essa situação, né? Que foi um crescimento também, foi um momento para mim, assim, que não foi fácil, né? Mas foi superado, graças a Deus. Deus preservou a vida dele. E aí a gente noivou e preparamos o casamento. Em fevereiro a gente se casou, foi um momento muito esperado por nós, a comunidade, a Fraternidade Aliança, né? A gente, meu Deus, assim,
todo mundo em peso, né, lá na igreja, e a bênção deles, e a aprovação deles, e o abraço deles, foi realmente assim algo muito forte para a nossa vida, né? Muito forte para a nossa vida. Nossos pais, né? A história de vida dos nossos pais. E assim foi, né? Nossa história do nosso estado de vida na comunidade. Então, é possível, né? É possível. E é possível e ser feliz, mas como qualquer outro casal, não tem mágica, né, na nossa vida. Pelo contrário, a gente tem os compromissos da comunidade, porque às vezes pode-se idealizar um casamento consagrado de uma forma que não é. A gente tem que ter os pés no chão como qualquer casal, né? Inclusive, quando a gente se casou, a gente ganhou os nossos presentes de casamento e aí muitos irmãos, principalmente da aliança, pessoal, nos presentearam com valor financeiro, né? E aí o padre Márcio falou para a gente que não era para a gente cair assim não que é secular, essa questão, eu me casei, eu vou para minha lua de mel para fora do país, eu vou fazer uma lua de mel assim tal, e gastar horrores. E aí o padre falou assim, não, vocês guardem qualquer valor que vocês ganharem para vocês construírem uma casa, né? E aí a gente pegou e guardamos aquele valor. E foi assim bem essencial. Daí o meu pai, eu estava cuidando da formação e o Erickson morou aqui, né, na casa São José quando casou, que tem a história deles, né? Aí quando o Erickson saiu daqui, que foi para a casa dele, daí assim a gente se casou, aí a gente ocupou o quarto que ele ocupava aqui. E aí ficamos quase 3 anos para a gente conseguir construir a casa. O meu pai é um homem assim. Desculpa. Eu amo muito, assim, e o meu pai, ele nos deu isso, sabe? Ele ele mora lá em Bombinhas e ele constrói casas. Meu pai é pedreiro e ele vinha todos os dias, Camila. Todos os dias ele vinha para poder construir, ajudar a gente, né? Ajudar a comunidade, porque eu sempre falei isso para o Padre Márcio, porque você mesmo, quanto esposa, assim, eu queria passar por isso, sabe? Eu não acredito assim. O Padre Márcio sempre nos ensina a falar assim sobre nunca busquem facilidades. E aí eu sempre quis assim passar por isso, por essa questão da luta, por trabalhar para você poder, sabe? E eu sempre fui assim. E na época eu falava assim, eu queria, né? Pensava comigo. O Rodrigo tem a história dele fora, tem os 2 filhos dele, né? De relacionamentos que não deram certo, ou seja, que não eram da vontade de Deus, digamos assim. E aí a gente começou essa luta, e o meu pai vinha assim para ajudar a comunidade sem cobrar nada. E aí foi nessa luta, e aí eu ainda falei assim, vamos fazer uma casa com 3 quartos, porque eu quero ter filhos, né? E aí foi, a gente fez a casa, e eu lembro que o Ricardo Monte, né, em memória, nosso querido Ricardo Monte, que projetou a vila, ele fez o projeto, a gente ficava e voltava e coisa para ver como era, e assim, eu queria de uma forma, o Ricardo Monte também pensava umas coisas, aí, enfim, que saiu conforme Deus quis que fosse, né? E aí, no meio desse caminho todo, né, aconteceu que, como lá o Rodrigo falou, que eu sempre tive um problema de saúde, né, que eu nunca fui, sempre me faltou muito ferro. Então, eu sempre tive uma saúde mais fragilizada. E aí, nesse período, foi que eu fui diagnosticada com miomas. Eu fiz uma cirurgia, não me lembro o ano, né, nem data, essas coisas não guardo, não gravo. E eu estava na missão na Bahia na época e fiz uma esteroscopia, uma cirurgia, e aí preservou.
o meu útero. E depois do casamento, eles voltaram com tumores, né? E aí estavam na cavidade pélvica, no interior do útero, e atrás somavam quantos? Nos exames só conseguíamos ver 6. 6, mas quando fez a cirurgia, né, que 27. Aí tinham 27 pequenos tumores, né? E aí o doutor Renato, que é o ginecologista que geralmente acompanha nós da comunidade de vida, um grande médico, e ele não conseguiu preservar, né, o meu útero. Então foi um período assim, não vou dizer que ele foi difícil, mas ele foi bem complicado. Foi difícil. Foi difícil, não. Foi muito difícil. E aí foi assim, né? Foi assim, dentro da nossa história, o Rodrigo sempre do meu lado, sempre me apoiando muito, né? Então eu louvo a Deus por tudo isso, eu louvo a Deus por toda a história, eu louvo a Deus por tudo que eu já passei, eu louvo a Deus porque me deu, porque me tirou. E eu me lembro que Padre Maxwell, ele foi em casa e falou para mim, filha, ele falou, a primeira vida que Deus te deu para cuidar é a sua. Então, foi isso que Deus fez. E aquilo para mim foi assim uma palavra de sabedoria muito forte. E eu tomei isso para a minha vida, né? E aí fui superando isso tudo. Aí entramos nos processos, né? O Rodrigo sempre do meu lado, sempre me apoiando, sempre junto comigo, a família dele, a minha, a comunidade. Padre Márcio, eu me lembro de campanhas de sangue, que o Padre Márcio uma vez foi em casa e eu com fluxo muito antes de cirurgia, sabe? Eu não tinha qualidade de vida, sabe? E aí eu muito fraca. E aí o Padre Márcio chegou, aí eu estava assistindo a transmissão, por isso esse ministério de transmitir a missa, vocês que filmam, assim, às vezes não chega, né, até os ouvidos de vocês, porque as pessoas que geralmente acompanham não são pessoas acomodadas. Aquelas pessoas que estão acompanhando uma missa na TV, assim, geralmente quando você olha, tipo, milhares de pessoas acompanhando uma missa, é claro que tem, né? Mas assim, os números, não sejamos capitalistas, como dizia o Papa Bento XVI em relação a isso. E que ele fala que Jesus não é capitalista. E aí eu estava assistindo pelo celular e a missa da campanha do sangue, e chegou uma hora que aí o padre ele faz adoração com o sangue, né, de Cristo. E eu vi que chegou um momento que ele chamou um menino na comunidade que chamava Domingos. E aí ele chamou esse menino e eu na cama. E aí naquela hora eu senti, meu Deus, o que o padre vai fazer? Mas aí na hora que eu olhei, assim que eu vi que ele pediu para os meninos cantarem, continuar a adoração, eu falei, onde é que será que o padre foi? De repente ele chegou no meu quarto. E aí ele me deu a comunhão, o sangue, e colocou a estola assim no meu pélvico. E ele falou assim, ele orou e falou para curar esse útero, seja para gerar filhos ou não. Então, tem coisas que é assim, né? Que se não acontece como eu quero, eu declaro a Jesus que eu aceito. E aí eu voltei naquele mesmo a palavra de que era Lute, né? Jesus, se tu queres, eu também quero, né? Então, sou muito feliz com o Rodrigo, sou muito feliz por ter superado e passado por isso, por aquilo que Deus construiu em nós, através disso. Hoje, graças a Deus, como o Rodrigo falou, a gente está muito bem, né? Muito feliz, muito, assim, completos, assim, né? Nesse sentido, né? E estamos no nosso processo, como eu já falei para você na outra live, né? Para vocês que não acompanhou, vai lá, procura lá, né? Para poder acompanhar. E Deus está construindo a nossa história, né? E isso dentro da nossa vocação, dentro do nosso chamado, dentro do nosso estado de vida. E tem uma coisa que, assim, esse ano eu ouvi uma pregação
né, tem uma coisa que é importante para a nossa vida de consagração, da vida de intimidade com Deus, né? A gente mas não só nós, todos aqueles que estão aí nos ouvindo, a gente precisa se alimentar, né? Então, às vezes, a Simone sempre, a gente chega de manhã, a gente reza as nossas laudes, a gente vai tomar café da manhã, liga no Sorrindo para a Vida, já para ter uma direção de uma palavra. A gente precisa se alimentar, né? Precisa se alimentar disso. Então, a gente vai cozinhar, eu boto o meu celular em cima da televisão e boto uma pregação. E aí eu estava ouvindo, era até um pastor, enfim. Mas ele falava é o impossível de Deus. E aí aquilo mexeu muito comigo, não esqueço dessa pregação até hoje, porque ele vai contando a história do povo de Israel, né? Ele vai contando a história do povo de Israel, que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e levou para o deserto, abriu o Mar Vermelho, mandou codornizes, né? Mandou maná, o pessoal reclamou, mandou codornizes, reclamava do sol, ele mandou uma nuvem, reclamava da escuridão, ele mandou a luz. Então ele falou assim, meu Deus, e aquele povo nunca estava contente. Aí ele falava assim, gente, se Deus te tirou de um lugar, ele não vai te abandonar. É impossível. Amém. Né? É impossível. Então eu vejo assim, eu falo para o pessoal que nos ouve, que às vezes vem para a comunidade, vem para uma vida consagrada e deseja casar. Ou que já vem casado. Ou que já vem casado. Mas assim, né, eu estou falando mais da nossa experiência. Assim. A Simone, ela tinha um estado definido, mas apareceu eu e pediram para ela se abrir, e Deus mudou. Deus não ia fazer isso para ela ser mais infeliz. Claro. Não ia mostrar a minha pessoa, claro que vem muito eu acredito muito na escolha, mas Deus, eu tenho certeza que não ia me aparecer por aqui, encaminhar, permitir essa bênção toda para deixá-la mais infeliz do que ela estaria, né? E vice-versa, eu, né? Não ia me trazer para cá para casar com ela, para ser pior do que as duas relações que eu tive, né? Eu acredito nisso, que Deus cuida quando a gente vai. Então, eu falo isso porque tem muita gente que fica pensando em casamento, né? Quando chega nas novas comunidades, geralmente são sempre mais mulheres que têm, né? Os homens... É igual retiro. Entendeu? E aí Uma retiro de jovens de 4 para 1. Mas é a mesma coisa, o Congresso de Mulher dá 500, os homens dá 40. Desde todas as mulheres sempre acompanharam Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Para quem está nos ouvindo... Para não ter medo, sabe? Porque já teve irmãs minhas que saíram para casar, estão mais de 11 anos fora, não casaram até hoje. Entendeu? Então, vem. Porque se realmente a gente que vem, que diz sim à vontade de Deus e acredita da providência de Deus, se a gente será feliz com o outro, aparecerá outro. Ela não ia se casar, se casou. Né? Tem gente que quer se casar, não apareceu. É impossível Deus não aparecer. Ela sonhava, eu sempre falava, ela sonhava quando ia casar com um pregador, né? Um homem da palavra. Chegou um aqui toda arrebentada. Eu dizia isso, eu falava com o amador, eu disse, meu Deus, mas eu nunca pensei em casar, mas daí aparece um moço que ele é drogado, ele está se curando disso, como é que Deus aqui... É porque a gente está aqui... Nós somos uma geração, eu creio que a gente quer tudo muito pronto, entendeu? A gente quer uma pessoa assim já totalmente já edificada e Deus manda para nos edificar, entendeu? E aí eu edificar ele e assim, graças a Deus, a gente vai construindo. E se a gente, né, a gente está sendo surpreendido assim por retiros de encontros de casais, né, Rodrigo? Até teve um que marcou muito, foi o Vinho Novo em Odres Novos, que foi um retiro de cura para casais maravilhoso que a gente preparou, né? Fez um projeto, né, direitinho para ver se... Porque eu ficava assim, eu tenho 7 anos, né? Vou fazer 8 anos de casado. Esse eu acertei, né, Rodrigo? E aí, tu imagina 7 anos casado, tu ministrar para casais que estão com 50 anos casados. Vai falar o quê? Meu Deus. Entendeu? E foi difícil. Lindo que Deus fez, gente. Foi lindo, porque aí a gente buscou saber o que é o odre,
naquele tempo de Jesus, como era, e a gente trouxe para ele as imagens, e era um animal que era morto. Era um bicho lá. Era um bode. Eles matavam o bicho. De 5 litros e de 2, né? Por isso é que daí, tipo, eles pegavam os pés, depois aprendiam os pés, as patas, né? A dianteira e aí que colocavam uma corda para conseguir fazer como uma mochila. A gargala era o pescoço do bode. A gargala era onde você derramava o vinho, assim. O pescoço. E aí tinha todo o tratamento daquele couro dos animais, como abria para tirar as vísceras, essas coisas. Isso tudo a gente conseguiu remeter para a vida de um casamento, sabe? E foi lindo, Camila. E a gente fica pensando... E a gente trouxe tanta coisa através da história, né? Da nossa história. Porque eu me lembro que eu falei que eu tive, né, dentro da minha história, meus 12 anos de idade, eu sofri um abuso. E esse abuso, ele também trouxe grandes consequências para a minha vida, né? Inclusive para a minha vida íntima, sexual. Porque nós somos chamados a uma vida consagrada, mas nós também vivemos isso, porque isso é uma graça de Deus. E quando isso vem ferido, igual o Rodrigo disse que ele tinha, né, as histórias dos relacionamentos dele, mas não é porque tinha uma vida sexual ativa que não trazia suas feridas. Sim. E no meu caso, eu não. Então, eu não tive uma experiência, né, sexual com um homem assim, como eu tenho no meu casamento, mas a minha experiência foi uma experiência de abuso. Então, isso para mim foi muito ruim no meu casamento, para o Rodrigo se aproximar de mim, até a pessoa, é por causa da vida consagrada. Não era isso, era algo da minha história. Então, eu precisei de tratamento, o Rodrigo precisou ter muita calma, muita paciência comigo, porque foi um tempo muito, muito grande que a gente teve, que ele teve que me esperar dentro do casamento. Então, isso aí, quando a gente leva para o retiro, né? Nossa, é algo assim, sabe? E aí, até da questão do meu útero, até ontem eu estava tentando escrever, estava falando ontem com eles na mesa, estava buscando escrever algo sobre o útero vazio, para ver se isso não pode chegar a se tornar um retiro de cura para mulheres, enfim, né? Sobre esse vazio dentro da mãe do corpo nosso, né? Que é o útero. E para a gente entender essas coisas, né? De questões que não foram realizadas na nossa vida e na nossa história. Mas eu louvo a Deus por essa palavra que o Rodrigo falou, para vocês, assim, você que está me ouvindo, talvez sente um chamado, sente um desejo de viver a radicalidade do seu batismo, de colocar a sua vida, a sua história, a sua família, os seus filhos, porque os filhos não são chamados a ter uma vida consagrada, né? E aí nós precisamos respeitar isso também. E já tivemos essa experiência na comunidade. E, infelizmente, eles não conseguiram se manter, né? Porque eu só fico, na minha mente eu só fico pensando, poxa, se tivessem conseguido, olha a bênção que aquilo poderia trazer para a igreja, né? Desse casal, dessa família consagrada ao Senhor. Mas é assim, às vezes chega, não está pronto. Talvez a pessoa, não, como foi no início da comunidade, talvez não tenha uma casa pronta, mas tem um quarto, tem um banheiro, tem um chuveiro, tem uma cama. Nós temos uma casa comunitária linda, com a cozinha maravilhosa. Nós temos muita coisa aqui em casa, graças a Deus, não falta comida. Nós temos uma sala linda, uma capela digna. Nós temos um lugar assim, realmente uma bênção de Deus. Eu fico olhando, né, pensando na minha vida, na minha história, na vida até da própria comunidade que nos impulsiona a isso. Porque a comunidade de Vinoleiro é uma comunidade forjada da coragem de um padre, da ousadia de um padre, da fé. O Padre Márcio é um homem de fé. Corajoso. Né? Um homem corajoso. Chega a ser até louco. Entendeu? Então, os loucos têm que vir para cá. Então, assim, o que é?
Entendeu? E se a gente for ver a história de Moisés, precisou de coragem de Moisés, precisou de coragem de Jacó, precisou de coragem de Abraão. Porque, né, e assim, precisa ter coragem também, né? Eu precisei ter coragem para casar com a Simone para casar comigo, mas se fosse para me continuar na comunidade solteiro, eu precisaria ter coragem para continuar solteiro. E a vida segue, impulsionados pelo sopro do Espírito. Mas eu acredito, hoje estou aqui, porque Deus tem o melhor para mim. Amém. E Deus tem o melhor para mim, né? Eu casei com a Simone, a gente fez uma casa grande, e o outro teve que ir, infelizmente não teve saúde para ter filho, e nós tivemos problemas íntimos, seríssimos, né? Seríssimos, foi sério, porque eu fiquei muito mal, eu fiquei mais mal por ela do que por não consumar o ato do casamento, né? Porque eu fico imaginando, quando a gente saiu daqui para nossa lua de mel, graças a Deus, nossos pais nos ajudaram, a gente foi num hotel maravilhoso. Meu Deus, né? Ela ganhou camisola de presente, aquela coisa toda. Mas é verdade. Ai, meu Deus, isso corta. Não, isso é sério. Porque se eu digo para ti, se a gente... Aí a minha experiência de vida, que não posso ser... Se não está firmado em Deus, não sustenta a gente. Não. Pô, e aí ela foi olhar, não aconteceu. Eu fico imaginando o que não passou dentro dela, entendeu? Porque na maturidade que eu tinha, felizmente para mim, não deu, né? Mas já estava tão com a vida, já tinha me ensinado tanto, que não é tudo do jeito que a gente quer. Mas para ela, como mulher, como sonhou, é difícil. E aí passamos isso tudo. Depois veio a perda do útero, entendeu? Mas se a gente não está alicerçado em Deus, né? E é por causa disso que Deus não queria que nós casássemos? Não, isso são consequências. Então, eu vou dizer para você, não tenha medo. Vida consagrada, divinoleiro, sei lá o que você pensa da tua vida, solteiro, celibatário. Deus tem o melhor para nós, entendeu? Porque daí a gente está aí fora, está casado, não dá certo. Aí que é solteiro, também não está contente. É a mesma luta. Só não quer dizer que, por exemplo, né, já tivemos, né, histórias de irmãos nossos de comunidade que fazem parte, né, dessa história dos 25 anos da comunidade Vinoleiro e que saíram da comunidade e hoje são casados e que vivem a sua vida, né? Vivem a sua fé. Louvado seja Deus, tem os seus filhos, glória a Deus, que se aproximam, vêm aqui na vila. Então, enfim, não quer dizer assim, porque eu estou aqui, então é só aqui que a bênção vem. Não tem nada a ver, né? Mas eu digo no sentido, até eu e o Rodrigo, na nossa história, a gente até às vezes comenta assim, nós estamos juntos aqui na comunidade, mas a gente fica pensando que a gente fora da comunidade, a gente é capaz de não durar, porque a gente vê que Deus nos uniu em vocação, entendeu? Deus nos uniu em vocação. Por isso que hoje a missão dele, eu apoio a missão dele, ele apoia a minha missão, a gente se complementa, a gente se ajuda. E aí eu vejo que isso realmente e essa maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E a gente conta muito com os irmãos da Fraternidade Aliança, o testemunho de todos aqueles que têm mais sabedoria, né? na vida, na história. E Deus vai abençoando isso, né? E eu vejo que o Padre Márcio, ele sempre tem essa preocupação, né? Que é quando aparece algum casal que tem filhos e que querem fazer essa experiência, às vezes o padre fica com esse mas tremor, aonde é que eles vão ficar, entendeu? Porque hoje as pessoas podem olhar isso, o que a comunidade hoje tem, e realmente esperar uma coisa pronta. Mas tudo na vida da gente é um processo, né? E a comunidade, ela está aqui para nos acolher assim, e respeitando o nosso processo. A gente tem os nossos muitos pecados, né? Mas é muito mais graça do que pecado. E graças a Deus, na minha história, eu sou muito feliz hoje enquanto casada, na minha consagração. Não consigo hoje me ver assim
vivendo a minha vida sem o Rodrigo, assim, né? Comigo, ao meu lado. E eu percebo que nós temos algo, que somos realmente uma só carne em Deus e na comunidade, né? E a gente vai percebendo isso, né? E os frutos, né, que Deus vai concedendo através da confirmação da sua vontade para a nossa vida. Amém, Camila? Amém. Nós temos a alegria, né, Simone? Temos a alegria de ter o Erickson e a Patrícia, que tem 3 filhos. Somos padrinhos de um, né? Agora vem o Walter e a Karina com o André. Entendeu? Então, realmente, é um corpo. Sim. Entendeu? Dá certo. Dá certo, entendeu? Sempre o Erickson, o padre Maurício, sempre preocupado com a minha vida. E aí, irmão, padre Cedemir, meus irmãos. E aí, irmão, como é que tá? Tu e a Simone estão bem? Sabe, a gente tem, apesar dos nossos choques, né? Que é normal de família, nós temos, assim, alegria. Eu vejo alegria nos rostos dos meus irmãos quando eu e Simone estamos bem, né? Quando eu fico feliz quando vejo Erickson e Patrícia bem, Walter e Karina. Então, o estado de vida na comunidade, ele também é repleto de alegria, como é fora também, né? Ele não é uma anomalia, muito pelo contrário, né? Só precisa, como diz o Ronaldo, ter com quem, né? Eu quero casar, né? Mas tem que ter com quem, né? Uma coisa interessante, vocês estavam contando de como foi o namoro, assim, de vocês, e às vezes você fala e as pessoas de fora acham que é algo assim, nossa, mas separou. Só que, na verdade, eu acho que o mundo que deu uma deturpada no namoro, né? Porque o namoro, de fato, é esse processo de conhecimento com o intuito de casar. Não existe por que você namorar sem ter a intenção de que dê certo. Claro que é essa fase de conhecer. Pode até não dar, mais, né? Mas o projeto é esse, né? O fim do projeto é esse, né? Namoro foi feito para acabar. Ou para acabar, ou para acabar em casamento. Não é você ficar namorando. Hoje você vê pessoas namorando aí por décadas. Ou ficar, né? Ou ficar, nem namorar de fato. Não assim, tem mais. E aí, quando a gente vê que o namoro em Deus, porque esse é de fato aquele que você busca você ter o projeto do casamento, ele tende a dar certo. Por quê? Porque nasceu no coração de Deus e você respeita todo esse processo. Eu fiquei 12, 13, 14, 15. Eu fiquei 4 anos esperando para pegar na mão dela. Quando o padre abençoou, nós aqui, 6 horas da tarde, a gente desceu para o Ceará né? de mão dada numa quarta-feira à noite. Meu Deus, que libertação! E aí você né? pensa... Não, e é bonito ter essa espera, como é bom, assim, né? Que hoje ninguém que saudável, não se valoriza né? essas coisas. A gente não percebe que o padre te falou, eu tenho a primeira vida que Deus te deu foi a sua. A sua vida, o seu corpo que é consagrado a Deus. Foi. Ele te deu o templo. Foi assim, Camila, foi tão providência, porque até o nosso curso que a gente foi fazer, dentro dele tinha um cara que era economista, trabalhava para grandes que empresas. Dentro da formação para o curso de casais, eles colocaram um cara assim para mostrar sobre a vida econômica dentro do casamento, dizendo, se tiver filhos, nunca leve filho para fazer compra que você vai gastar mais. Nunca vai fazer compra com fome que você vai gastar mais. No nosso não teve esse negócio. Entendeu? Como é que é? Os gastos fixos. Ele falou, tu ganha 1.200, mas tu paga o aluguel, tem a água, a luz, a comida, a gasolina, isso é gasto fixo. Então tu não ganha 2.000, tu vai sobrar lá embaixo, tipo assim, 800. Sim. É aquilo ali que é a tua renda extra para te investir. Então, ele não o 2.000 não contar, inteiro, para tu contar com o que sobra, não com o teu fixo. Não com o inteiro, com o bruto. O casamento, né? É um projeto, grande projeto, né? E hoje aí, não é... Por fim, tinha era sempre casais que estavam, né? E por fim tinha um homem só. E aí ele foi para fazer o momento da palestra dele. Daí ele disse que ele era viúvo. E aí todo mundo ficou assim, aí ele foi falar sobre a viuvez no casamento. O estado de vida que faz parte do casamento. Do estado de vida. Que é algo assim que a gente não se prepara para isso, né? Não. E aí, olha só, realmente quando você vive isso, igual quando o Padre Márcio nos orientando direitinho, como foi maravilhoso, como foi formativo, como a gente
realmente pôde beber disso tudo, né? E, infelizmente, tem essa realidade hoje, que o povo já vai com muita sede ao pote e que vive as coisas assim pelas metades e que não vive isso de verdade e que não tem esse momento e que daí não tem realmente valor, essa valorização, entendeu? Uma coisa que é algo muito descartável. Essa é a palavra. Aí eu namorei o Rodrigo e aí depois... Quantas pessoas na sua história teve vários namorados, às vezes não fala com a pessoa porque teve um rompimento muito ruim. E olha só que coisa mais, sabe, para a história da vida, a pessoa embolada, mal resolvido. E graças a Deus, na vida em comunidade, a gente conseguiu viver isso, a gente consegue viver isso na realidade das novas comunidades. E a Divino Oleiro não está fora dessa nova realidade. Nós somos testemunhas vivas disso e teremos a alegria de poder acompanhar você, que quem sabe está aí do outro lado e que tem esse desejo também, esse ideal de consagração, de missão e que quer ofertar a sua vida, a sua casa, a sua família. Como diz o Ronaldo para a gente, uma formação que vai chegar um momento que as famílias vão ser como assim, as comunidades de vida vai ser como igual no zoológico, que vai mostrar assim, a família, e tipo, você, o Cleito, os seus filhos, e vai mostrar, isso aqui é uma família. Era assim que era constituído. O modelo de família era assim, homem, mulher e criança. Ele falou assim, aquelas novas comunidades hoje ainda têm essa missão, sabe? Ele falou assim que terá essa missão de mostrar para o mundo que é realmente uma família. Então, a nossa comunidade começou com uma família, começou com casais que veio com o filho, com o papagaio, com o cachorro. Quando o Padre Márcio iniciou a comunidade, não tinha onde colocar ninguém. Foram morar no salão da paróquia. Depois foi alugado casa para eles, mas foi assim que a Divino Oleiro nasceu. E se preciso for, assim será, porque o nosso fundador, ele não mede esforços para alugar garagem, para alugar tenda, para puxar barraco, mas que a evangelização aconteça. E talvez ela precise passar por você. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. 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 É isso aí. A única palavra que eu posso usar, que ela começou a bater no meu coração alguns dias para cá, das minhas orações pessoais, que eu tenho rezado, né, dos meus propósitos, mas é o que tem batido forte no meu peito, não sei o que Deus quer de mim, né, porque está batendo forte no meu peito, se chama coragem. Sabe, não tem medo, não tem coragem, gente, coragem, né? Eu terminei a minha partilha com vocês falando, tenho coragem de vir, não tenho medo, né? Sim. E coragem de experimentar essa coisa linda que é a vida consagrada, a vida nas novas comunidades. Meu Deus, a gente vai ver uma canção nova, tanto testemunho bonito, sabe? Eu fui no PHN e casais que se encontraram lá, jovens, né? Um era de Minas Gerais, de uma cidade, outra era da outra. E aí eu conheci, porque tem essa coisa de comunicação, né, de gostar de conversar, e estavam lá com filhos, se conheceram lá, se casaram, têm filhos e estavam continuando indo agora casados, levando os filhos. Então há beleza na vida consagrada, há beleza na vida com Deus, né? Há beleza no casamento, há beleza no casamento, a beleza e o casamento realmente, eu vou dizer para vocês, é uma escolha de oferta, e a oferta mais linda. E, claro, com todo respeito ao sacerdócio, a todo mundo que oferta, mas assim, a vida da família, ela é bela demais, sabe? Ela é tão cheia de luta, mas ela é revigorante, porque a gente termina o dia cansado, mas vê o filho dormir, traz alegria. A gente, quando deixa a nossa esposa feliz, a esposa, quando consegue também dar conta daquilo para deixar o marido contente, mas a gente chega de noite, se abraça e diz, eu te amo, e dorme. Meu Deus, isso para mim tem um valor que não tem dinheiro no mundo que pague. Amém. Aí se for da vontade, né? Eu não vou falar muito da vontade de Deus no casamento, porque esse casamento para mim é escolha, né? A nossa primeira vocação é matrimonial, né? Foi o Papa João Paulo II escreveu sobre isso. A vocação primeira do homem é o matrimônio, né? Porque estava lá no Jardim do Éden e os dois casaram. Sim. Então, nossa vocação primeira, natural, seria o matrimônio. Mas
não é bom que o homem esteja só, né? Vai dizer. Então, hoje, eu sou muito feliz na minha vida consagrada, sou muito feliz em ter esse amor do meu lado, entre tantas indas e vindas, em tantas lutas. Me sinto um homem muito feliz com a grande mulher que eu casei, formada no Divinoleiro. Muito lindo ouvir a história de vocês. Eu, vindo de fora, tá, gente? Quando eu conheço vocês do começo, há pouco tempo a gente se conhece e se encontra pouco. Mas e eu acho isso extremamente interessante, porque do mesmo jeito que reflete em vocês, reflete no Erickson, na Patrícia e na Karina e no Walter. Como se for, de fato, você vê que se completa, que são pessoas que foram feitas. É escolha. Mas eu acho que, na verdade, nós temos um livre-arbítrio, mas Deus tem um plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano e a gente precisa dizer sim para o plano dele. Se a gente não diz sim, né, não vai dar para ele se realizar na nossa vida. Mas é muito bonito ver vocês. De verdade. De verdade. Vocês são inspiração. E eu estou muito feliz de serem o primeiro casal a estarem aqui no podcast. Acho que o nosso piloto ficou assim, ó, excelente. Ai. Queria agradecer muito pela disposição e disponibilidade, que são notas do nosso carisma. Amém. E vocês transbordam ele. Vocês transbordam o carisma da comunidade. Amém. Muito feliz. Muito aí. Obrigada. Esperamos por você, venha nos conhecer, venha nos visitar. Apareça. Comunidade Divinoleiro, como diz o nosso fundador, uma casa de portas abertas. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui e a gente se encontra no próximo Doc.